enquanto se está trabalhando em menos 30, né, e se precisa trabalhar, não só o dinheiro é muito escasso, mas é muito estressante, e naquele frio, uma bebida quente, uma comida quente fazem toda a diferença. Então a nossa ideia é justamente fazer, junto com o pipocoteiro, que também tem vários voluntários, né, junto com essa organização vegana, é revezar e fazer nem que seja uma vez por semana, né, turnos de madrugada até às 5 da manhã, que é quando as meninas estão trabalhando, para distribuir esses cafés, essas comidas. E, embora estão, é uma questão muito complicada, assim, porque no começo o pessoal queria fazer burritos, né, porque tinha o burrito prod que o pessoal fazia, né, todo mundo, é barato, é fácil, alimenta, é quente. E daí, obviamente, eu disse ao pessoal, gente, burrito não é uma comida amigável para o trabalho do sexo, sabe? Né? Você tem que pensar em todas as funções disso, né? Então também com um negócio pesado, né? Depois vai ficar ali, eu disse, não, a gente tem que pensar numa alternativa, assim. Que esse era um projeto também muito bacana. A gente tinha muita questão de refugiados. A minha chefe era uma refugiada da Nigéria. Tinha muita gente refugiada do México. E, assim, o Canadá é um país que aceita refugiados com base em perseguição trans. Porém, existe uma deficiência na lei em relação a isso. Porque, por exemplo, o México foi um país que saiu da lista de países considerados perigosos. Ou seja, agora qualquer pessoa que chegue do México e queira pedir um negócio de refugiado, não pode mais. Sem questionar o fato absurdo de colocar o México como um país socialmente seguro, se a gente olhar os dados específicos de morte de travestis e transexuais, o México é o segundo lugar em todo o mundo com maior assassinato de travestis e transexuais. Então, ao colocar o México como seguro, sem distinção para qual população a gente está falando, né? Sempre pensando nos direitos de uma população mediana, é tirar a única ferramenta que muitas das meninas do México tinham e ignorar uma realidade, que mesmo que o México fosse seguro para as outras pessoas, ele não é seguro para as pessoas trans, né? E teve inclusive uma menina que trabalhava na SEC conosco, que fez o processo, foi negada, foi deportada de volta para o México e infelizmente 3 meses depois ela foi assassinada, né? Isso é uma coisa que eu não cheguei a conhecer a menina, mas o pessoal que trabalhava comigo sempre contava. Tinha uma questão de muito medo. Porque tem esses dados, tem um site que é o Transgender Murder Monitoring Project, que é feito por uma das maiores associações de travestis transexuais da Europa. Esse projeto tem muitos dos dados deles vêm do grupo Gay Bahia. Nesse projeto foi a única forma de levantamento que se fez dos crimes contra pessoas trans reportadas. Porque assim, mesmo se a gente vai olhar aqui no Brasil, isso é uma coisa que eu até falei com a Marcele, nas organizações que cuidam de prevenção da HIV, transexuais estão dentro da categoria homens que fazem sexo com homens, né? Ou seja, existe uma deficiência em como a gente vai colocar. No momento em que agridem uma trans e se põe no jornal, como aconteceu há 2 meses atrás, na 0 Hora, homossexual agredido, tu tá simplesmente apagando os dados. Simplesmente, quando eu comecei a ver de processos de trans brasileiras, era muito difícil, porque todos os dados que falavam de população trans estavam mascarados como dados de população homossexual. Então, todo advogado de defesa podia dizer, mas não é isso. Mas agora, esse site, essa organização foi aceita no Grupo Gay Bahia, descobriu-se que o Brasil é o país com o maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo. Mais de metade de todos os assassinatos registrados acontecem no Brasil. O equivalente da morte de transexuais significa que, por exemplo, são 10 travestis ou transexuais mortas por mês durante um ano. E nesses crimes não estão se falando de o que eles chamam de crime de paixão, ou seja, crime com motivações, e nem de crimes de violência a furto. Nós estamos falando 10 pessoas mortas por mês por crime de ódio. Muitas pessoas diziam, tá, mas 10 pessoas no Brasil, mas a gente não está falando de uma população grande. Tem que fazer uma questão. A população trans, ela não é uma população muito grande aqui. Tu tem algum dado de quanto? 70 mil. 70 mil trans no Brasil. Ou seja, é uma população. Universo de. É os dados que a
os dados assim que a gente tem a nível nacional. Isso foi ano passado. Sim. A presidente da ANSA, que é a Giovana Baby, que passou esses dados para nós, que nós somos 70 mil trans no Brasil, né? Só que lógico, né? Agora a gente vai ter o segundo encontro, dia 20 a 25 no Rio de Janeiro, né? De repente esses dados mudaram, né? Entendeu? Porque assim, a maioria das, só interrompendo, porque a maioria, vamos supor, nós na igualdade, a gente sempre diz assim, ó, quantas, quando o repórter te pergunta assim, eles adoram isso, né? Tá, mas aonde que as travestis estão? Nós aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos 9 trans professoras. 3 são diretoras de escola já. 3 diretoras. A gente tem poucas travestis que realmente conseguem emprego, né? Pouquíssimas, né? Até você que tem nível universitário sabe que, né, chega lá o currículo, né? Tá, mas e daí, né? Como assim, né? E o documento, né? Aí, tipo, não, eu sou trans, né? E daí, né? É sinônimo de marginalidade. Marginalidade. 98% das travestis, onde que elas estão nessa hora? Elas estão lá na esquina batalhando, trabalho profissional do sexo. Isso é no Brasil inteiro, quando tu falou, é no Canadá, em Paris, em tudo que é lugar. Sim. É ou não é? É, com certeza. O que tinha muito no Canadá era uma... No Canadá tinha... A cultura era diferente. Porque, por exemplo, estou fazendo meu processo de mudança de nome com a igualdade. O processo de mudança de nome do Brasil é muito mais rápido e melhor que no Canadá. Agora, por exemplo, muitas vezes no Canadá as pessoas não se importam, não tem esse preconceito em relação a trans. Uma trans consegue emprego numa loja. Agora aqui é muito raro conseguir emprego, principalmente ligado ao público. Eu trabalhei em um emprego ligado ao público, no Cirque du Soleil, mas simplesmente pela questão de falar algumas línguas. Mas muitas vezes, mesmo que tu tenha a classificação e tu apresenta a tua carteira, as pessoas vão dizer, isso é sinônimo de marginalidade, né? Tu é sempre associada a esses dados também. Mas essa universidade que eu falei, tradicional no curso de estudos feministas e do gênero, que a gente chama de Women's Gender Studies, a diretora dessa universidade, doutora Viviane Namastê, socióloga, é uma transexual, né? E na Universidade de Concórdia tinham várias professoras, não só das matérias feministas e de gênero e dos estudos femininos, mas de outros, do direito, que eram transexuais. Mas isso tinha muito a ver em relação à cultura, de ser um pouco mais aberta aqui. Porque aqui a gente tem uma paralisação do sistema, justamente por, como eu disse, é considerado leviano a identidade de uma pessoa, elas vão para a escola, não chamam o nome dela. Tem, né, não é nem aquela questão que a gente vai pensar, a pessoa sofrendo bullying dos alunos, é um bullying institucional, professores que se recusam a usar o nome, pessoas que não permitem que elas usem um uniforme feminino, que sabe que não tem código contra maquiagem ou contra esmalte, mas numa trans tem, porque no papel tu é fulaninho, então eu vou te tratar como fulaninho, né? Pessoas que abusam da falta de respaldo legal que não se tinha uns anos atrás, né? Para continuar a vitimizar uma pessoa. Então, claro que muitas meninas não vão conseguir continuar na escola sofrendo esse tipo de agressão diária. E as pessoas não percebem que no momento que se destrata o gênero de uma pessoa trans, isso é uma agressão. Né? No momento que alguém vem chamar de homem ou de... Claro que cada uma tem uma maneira de definir, mas de terceiro sexo, ou enfim, isso para mim é uma agressão. Né? É uma agressão... é uma agressão, não é uma coisa de tipo, ai não, mas para, tipo, eu tô tentando te ajudar, ou tipo, eu tô entendendo o teu ponto, sabe? Mas tipo, não é assim, não nos respeitar, a gente também tem que ter, a gente tem que ter o controle das nossas próprias narrativas, porque a gente vai ter sempre a pessoa trans como objeto, como portadora das suas histórias. No campo acadêmico, né? Porque no campo social a gente vai ver que só quem defende pessoas trans são outras pessoas trans, né? E a maioria das trans, até a Marcela me corrige se eu falei uma bobagem, mas a grande maioria das trans no Brasil são semi-analfabetas. Isso é verdade. E não tem formação, ou seja, não existe, daí tu vai dizer assim, tudo bem, tua pessoa daria um emprego para uma trans, mas ela não vai dar porque ela não tem a formação. Mas isso é uma ferramenta do sistema antes, né? Consequência. Exato, é uma coisa que a gente sabe, né, que são as proibições, digamos, são as
os totalitarismos liberais do capitalismo, né? Quer dizer, a gente vai dizer, não, nós vivemos numa sociedade livre, qualquer pessoa se estudar vai dar certo, né? E daí tu põe um sistema educacional completamente avesso à presença de pessoas trans. E daí tu culpa pessoas trans por, né, não ter seguido e estudado a escola. Eu me formei porque eu não fiz a minha transição como adolescente, também na universidade, né? Então eu passei todo o sistema do Brasil, assim, de uma maneira andrógena, e isso me ajudou a me formar, assim. Se eu tivesse me assumido na escola ou na universidade, primeiro que eu teria sido a primeira pessoa trans nesses ambientes. Primeira. Segundo, eu poderia ter enfrentado todo um problema institucional maior. Uma resistência. E como adolescente também, porque isso que a gente... Tu vai dizer, não, mas se a pessoa for exigir seu direito, mas que adolescente vai saber exatamente quem ela é, como ela vai... A adolescência é um período de conclusão. Também existe uma crueldade na maneira que a gente lida com as minorias, que é da super pessoa, né? Quer dizer, a gente não quer só, como diz a Marcela, a gente quer ser o direito de ser feliz como todos vocês, sabe? Então a gente quer ter o direito até nossas confusões de adolescência, a não sempre se defender, a não sempre educar os outros, a não ter essa responsabilidade, né? Também poder ter essa característica que a maioria das pessoas tem, né? Mas infelizmente é engraçado, mas eu conheço poucas pessoas trans ou gays que não são ativistas, né? Porque basicamente, se tu quer coisa pra tua vida, tu vai ter que assumir essa bandeira. Porque a sociedade não perdoa que tu simplesmente exista. Até o fato de se assumir já é um ato de... Já é um ato político. já é um ato político. Já é uma coisa. Nessa sociedade. E que até justamente vai contribuir para essa imagem negativa que a gente tem de pessoas trans na mídia, não só na comédia, mas da maneira que as pessoas perguntam, né? Quer dizer, em que situação a gente vai ver um entrevistador perguntando sobre os genitais de uma pessoa? Se a pessoa for trans, né? A pessoa não só está curioso, olha, pode estar curioso sobre os genitais de qualquer celebridade, né? A maioria das pessoas estão. Você não vai perguntar. Mas é que justamente porque a gente tem que transformar o nosso público, né, o nosso privado em público, assumir a nossa identidade de maneira pública pelos nossos direitos, daí a gente perde o limite que todas as pessoas têm entre público e privado. E daí a gente se torna sempre atração de circo, né? E daí, claro, né, para uma atração de circo não tem problema perguntar genitais, não tem problema... Ensinar a pessoa. Exatamente, né? Então, eu acho que pessoas como a Marcele, né, estão lutando justamente para que se perceba esse lado basicamente humano e que a gente perceba de que maneira o sistema se constrói, mesmo que veladamente, para levar, digamos, né, a pessoa reclama que a transexual está sempre na prostituição, né, mas o sistema também empurra para a prostituição. Empurra e, claro, também se a pessoa escolhe na prostituição, também punha ao mesmo tempo, né. Então, é basicamente isso que a gente trabalhava nas TEC, era uma questão de saúde, mas a gente tinha projetos para velhice trans. Né, porque imagina, a pessoa trans, ela sabe quem ela é, tem essas necessidades, como eu disse, ela luta por si. Mas e quando ela não tem mais condições físicas e mentais de se explicar, de questões de saúde também, né? Muitos médicos aqui no Brasil, médicos que entendem as reações hormonais com sintomas da velhice, com remédios que se toma na velhice, toda a questão, né? Tem também a questão das trans que se operam, né? A vagina é uma coisa, a vagina é uma coisa que necessita sempre de digamos, cuidado, né? Precisa ir no ginecologista, coisa assim, mas uma transexual de 60, 70 anos, muitas os enfermeiros não vão cuidar, ou às vezes nem respeitam a identidade de gênero, né? E esse projeto surgiu de uma das primeiras transexuais do Quebec, na Marcela, uma grande ativista, que foi visitar uma amiga numa casa de repouso e encontrou ela completamente descaracterizada de si. Completamente, ela disse, não era minha amiga, né? Ou seja, cabelo cortado, né? Completamente. E essa a gente está falando de uma transexual, uma senhora operada com documentos mudados, mas só por saberem a questão, assim, nenhum cuidado de manter tudo aquilo que ela se refletiu e se construiu nessa vida, né? Então a gente tentava justamente pensar quais são as populações trans, porque obviamente eu como, né, uma mulher trans branca e com ensino superior, é óbvio que eu tenho uma vantagem, né?
Então a gente sempre tenta pensar quem são, mesmo dentro da nossa população, as pessoas que interseccionam mais dificuldades, né? Porque a gente vai ver que essas 10 trans que morrem por mês, a maioria são mulheres de cor, são trans de cor, né? E de classes baixas. E esse que a igualdade faz, né? Quer dizer, se o preço já é de segunda classe, né? Uma trans presa, né? É uma das partes da nossa população mais carente de ferramentas para lutar, né? Então, esse trabalho é realmente maravilhoso. É até que ela está comentando, desculpe te interromper, a gente teve na questão dentro da BGLT, né, do Brasil, eu sou a representante nacional da população de trans na terceira idade, né? Todo mundo, inclusive, né, agora dentro do Conselho Nacional, eu tenho 63 anos. Né? No Conselho Nacional, né, foi escolhido, assim, até ninguém concordou, né? Daí pediram a indicação de uma travesti, uma transexual, falar do movimento, desde o início do movimento, como que começou o movimento de travesti, onde é que as travestis estão, entendeu? Qual a formação delas, né? Aí todo mundo pegou, levantou a nível nacional e disse assim, não, quem vai ser a série do Rio Grande do Sul, né? Que vai contar a história do movimento de travestis no Brasil, né? Ela vai ser escolhida. Aí todo mundo, não sei o que. Aí entrou uma, eu não sei se ela é deputada, a Marta Suplicy, ela é senadora, o que ela é? Senadora. Aí a Marta Suplicy, né, é uma das autoridades que fala do movimento do PL 122, aí todo mundo votou na Rogéria. Só que a Rogéria, a fala dela, diz que é um homem vestido de mulher. Ela diz que travesti é marginal, usa gilete, entendeu? Que ela não concorda, que toda travesti ela tem, assim, a fala dela é muito preconceituosa, não sei se tu já Sim, viu. Completamente Fora da casinha, falar do movimento de travestis transexuais. Nosso movimento, entendemos que ela é fora da casinha, né? Lógico que ela pode dizer que, meu nome é Astolfo, né? Eu jamais, quando a mídia me pergunta qual é que ela tem o nome, meu nome é Marcele, né? Eu digo, mas como é que ela tem o nome? Ela é Marcelo? Eu digo, não tem nada a ver, é uma outra letrinha bem que você nem imagina qual é a letra que seja, né? Do alfabeto, né? Não tem nada a ver com Marcelo, né? E eu nunca falo, eu não faço nem questão de falar. Então, ela tem uma coisa assim que ela fala do movimento de travestis e ela é contra a prostituição. Tu estava em Rio Grande, até fui fazer um comentário, tu conheceu a Laura? Tu também estava, né? Então, não viu a fala dela. É uma travesti, ela é doutorada, não sei em quê. Até chamar a Marina, né? A Marina Heidel, né? Que é mestre em educação, né? Ela fez uma fala bem assim preconceituosa, de que, sabe, as travestis, né? Que se prostituem, para mim não prestam. Ela falou, não prestam. Toda travesti pode estudar como eu estudei, eu sou uma doutora e não sei o que. Botou as travestis, daí a Marina entrou. Diz que a Marina ficou assim olhando, uma tal de Laura, não sei quem é. Ela levantou lá no meio, disse que o Fernando Seffer ficou assim, ó, de boca aberta. Tava o Fernando Seffer na mesa, né, e não sei quem mais. Tá, mas ninguém vai falar. Aí a Marina disse assim, eu nem vou questionar essa louca. Porque se chama de louca, né? Nós chamamos de louca. Como é que ela não vai entender, sabendo que realmente a nossa população, como tu falou, não sabe ler, não sabe escrever? Então lá, olha, a família exclui, muitas vezes 13, 14, 12 anos, travesti exclui. Eu tive em Sergipe, agora há pouco tempo, no Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais, onde as travestis, sim, eu digo as travestis, sim, assim, no sentido, não é preconceituoso, mas elas, 12, 13 anos, elas estão aonde? Elas estão na esquina, elas não estão na escola. O pai diz assim, não, vai lá na esquina e faz o que tu sabe fazer, o que tu gosta de fazer. E traz o dinheiro para cá. Porque é uma população muito não é nem pobre. considerado, né? As pessoas falam do tráfico sexual e da questão de abuso sexual, mas quando é uma população trans, aí não é uma questão de abuso sexual, né? Quer dizer, não é. Quando a maioria das meninas começa super novinha, e isso, por exemplo, tudo que a gente conquistou, a questão, o programa do Clínicas, né, com seus pesares, mas tá ali, a questão do nome social,
todos esses direitos que toda a pessoa trans conquistou foram feitos por essas organizações e foram feitas basicamente por trabalhadoras do sexo. Então, no momento que se quer higienizar o movimento, né, quer dizer, nós não somos prostitutas, nós somos limpinhas, nós somos bonitinhas, aquelas ali são as trechas, as caricatas, aquelas que injetam silicone, elas não têm nada a ver comigo, elas estão trazendo movimento. Só existe movimento por causa daquelas ali que estavam na rua, por causa das trans que são visíveis como trans, que não tinham nada a perder e que por isso podiam também colocar o peso nessa luta, né? Então, na verdade, não existe movimento trans sem trabalhadoras do sexo, como não existe movimento gay sem os gays afeminados, sem os amantes do couro, sem as drag queens, né, que hoje em dia são considerados os atrasos do movimento gay, mas eles são um movimento gay, porque ninguém que tem emprego, família, reputação e quer participar de uma sociedade tradicional vai largar isso para ficar levantando bandeira na rua. Mas tem pessoas que já são em si só, né, de novo, público e privado, bandeiras, né? E elas é que vão lutar pelos direitos, porque são elas que vão ser batidas pela polícia, elas que não vão conseguir emprego, né? Hoje meu pai estava me contando, eu estava lendo o livro da Marcele hoje, né?